encontrar no livro de 1 Samuel, capítulo 1. Vamos ler o verso 10, 11, 12. Depois passaremos para o verso 19. 1 Samuel, capítulo 1, versos 10, 11 e 12. E passaremos para o 19. Diz assim a palavra do Senhor. Epígrafe: Ana roga a Deus que lhe dê um filho. Ela, pois, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente. E votou um voto dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atenderes para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva não te esqueceres, mas a tua serva deres um filho varão, ao Senhor o darei todos os dias da minha vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. E sucedeu que, perseverando ela em oração perante o Senhor, Eli fez atenção à sua boca. E levantaram-se de madrugada e adoraram perante o Senhor, e voltaram e vieram à sua casa, a Ramá. E Elcana conheceu a Ana, sua mulher, e o Senhor se lembrou dela. Palavra da salvação. Graças a Deus. Oremos ao Senhor. Querido Deus, querido Pai, queremos te rogar que estejas conosco, Pai. Tu és o único Deus, és o Alfa e o Ômega, és o princípio e o fim. Tu és, Senhor dos céus, o juiz dos juízes. Tu és a nossa excelência. Nesta oração, rogamos que envies o teu Espírito Santo e conduza as nossas almas à palavra, de tal maneira que esta palavra extraída das Escrituras seja suficiente para alimentar a nossa fé. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Amém. Gostava de reiterar os votos de bom dia, irmãos. Bom dia. Não disse anteriormente, mas trago saudações da minha esposa. Não é habitual pregar sem ela, ela é o meu filtro, né? Mas infelizmente Deus assim o quis, então hoje estou só com meu filho. Gostava também de agradecer ao senhor pastor, não está, mas agradecer ao Guia Lego. Não foi fácil aceitar o convite, porque pregar é muito trabalhoso, não é? É missão de pastores, não é missão de leigos. Os leigos podem testemunhar Deus, mas pregar tem um quesito técnico muito peculiar. E eu confesso que ultimamente não tenho tido muita disposição de estudar para pregar. Mas nós dependemos de Deus. Hoje é o segundo domingo do ano. Para muitos é um ano de vitória, né? Começamos sempre com muita boa disposição e na esperança de que ele vai terminar com a mesma disposição. Meus irmãos, quem acreditava que eu estaria vivo? Quem? Quantos passaram por nós durante os 365 dias? Quantos? Quantos óbitos aconteceram? Pessoas muito próximas, pessoas às vezes distantes. E a pergunta que não se quer calar é: quando é que será nossa? Em tuas mãos, Senhor, eu me coloco agora. Fala comigo nesta hora em que meu coração anseia ouvir tua voz. Em
não perca a bênção no final do processo. É o tema que eu trago para refletir com os irmãos na manhã de hoje. Eu trago uma passagem bíblica que é conhecida por todos, salvo eu. Quem nunca ouviu falar de Ana? Quem nunca ouviu falar de Samuel? Nós vamos falar de Ana. Eu pensei durante os dias que recebi o convite e perguntei qual seria o tema oportuno para falarmos no segundo domingo do ano. Então decidi falar das mulheres. Porque as mulheres são uma bênção. Quem ainda não descobriu, vai descobrir. As mulheres são uma bênção. É que eu não tenho dúvida. Elas são uma bênção. Nós vamos falar de Ana. Ana é um nome muito vulgar, mas que tem um significado muito bonito. Em hebraico e em grego o significado é o mesmo. Graça, benevolência, favor. É o significado de Ana. Ana, segundo a narrativa bíblica, parece ter sido a primeira mulher de Eucana. A Bíblia não o diz de forma expressa, mas pela ordem cronológica, parece-nos que a Ana era a primeira mulher de Eucana. Entretanto, Ana não fazia filho. O que levou Eucana a ser conduzido para uma segunda mulher, que é a famosa Penina. Ana não fazia filho. Imaginam, irmãos, o sofrimento desta mulher. O povo judeu não é muito diferente do povo africano, um povo muito tradicional. E uma mulher, depois de arranjar um marido e não fazer filho, é uma vergonha para a família. Era uma grande vergonha para a família. É também até hoje uma vergonha para a família. É expectável que depois do casamento a mulher conceba, não é? Eu tenho estado a dizer que o filho é um dos elementos da bênção do casamento. Mas nem sempre é assim. Nem sempre é assim. Há vezes que mulheres casam e não conseguem conceber. Esta era a Ana. Imagine o sofrimento desta mulher, que a segunda mulher do marido já tinha filhos, mas ela não tinha nenhum filho. Eucana era um levita não consagrado, era da tribo de Efraim, que era adorador, era temente a Deus, mas obviamente pela pressão, porque os judeus diziam: o nosso nome não pode terminar em mim, então tenho que ter filho. Por isso é que se os irmãos lerem as escrituras nos primeiros livros da Bíblia, vão perceber que quando alguém casasse, não tendo filho, morresse porventura, a mulher era obrigada a ficar com o irmão, porque a preocupação deles era a semente, o nome. E Eucana, para não colocar em risco o seu nome, arranjou Penina, que lhe deu os filhos. Entretanto, Ana achava que, como primeira mulher, ela tinha que ter filho. Eu, quando namorava, dizia à minha esposa: se depois de casarmos não tivermos filho, como é que fica? Porque eu acho que é uma conversa que deve acontecer no namoro, para as pessoas se prepararem. E ela diz: não, respondes tu. Eu dizia: olha, tudo quanto aprendi desde criança até essa idade, filho não é só aquele que sai do nosso ventre. Filho é aquele que nós cuidamos, aquele que nós criamos, aquele que nós amamos. Quantos homens fizeram filhos nem conhecem os filhos? Quantos? Quantos conheceram o pai depois dos 20 anos? Portanto, eu ia aconselhando assim a minha esposa. Obviamente que ela ouvia do ouvido e saía do outro. Eu não sou mulher, nunca sentiria o que ela como mulher obviamente havia de sentir. Que todo mundo cobra. Oh, fulana, já casaste? Estás com quantos filhos? Fulana, estás com quantos filhos? Outras vezes é a mãe. Ah, quando é que vai me dar? Vou morrer sem conhecer o meu neto. Então eu entrei num jogo. Eu disse à minha esposa: só vamos fazer filho 2 anos depois do nosso casamento. Vais aguentar a pressão? Eu vou aguentar. Tu vais aguentar a pressão? Vou te explicar o objetivo. Nós estamos a casar muito novos.
ficar 2 anos sem filhos para nos conhecermos melhor. Depois vamos fazer o nosso filho. E assim aconteceu. Os irmãos não imaginam a pressão. Eu só precisava perceber que a minha esposa estava na visão. Só isso é que me interessava. E fiquemos. A Zuriel tem 16 anos, nós estamos casados há 18 anos. Depois de 2 anos, fizemos o nosso filho. Mas é tanta pressão. E quando eu olho para a Ana, eu fico a imaginar a pressão que a Ana passava por não ter filho. Eucana, como um homem, parecia romântico, chegou a Ana e disse: não te preocupes, eu valho muito mais do que 10 filhos. É palavra de homem. É palavra de homem. Ele não sentia, ele não passava pela pressão, porque até já tinha outra. E achava que isso era suficiente para acalmar Ana. Mas Ana decidiu entrar em oração. Ana decidiu orar. E eu trouxe aqui várias lições, meus irmãos, para nós meditarmos. A primeira delas é: a oração é um compromisso pessoal que deve ser praticado com fé, firmeza, determinação e foco. Nós temos o hábito de achar que a oração tem que ser sempre partilhada. A oração é um compromisso pessoal. Quantos chegam no momento nos grupos de oração para apresentar os problemas? Ele que apresentou, ela que apresentou o problema, não ora pelo problema dele. Está à espera que a igreja é que vai orar. Vão toda hora no pastor, para fazer oração. Oração é um compromisso pessoal. Oração é um compromisso pessoal. Nós, quando temos uma situação difícil, nós é que temos que lutar com Deus em oração. A semelhança de Jacó. Nós é que temos que ir no oculto e orar para Deus. Nós temos que deixar de acreditar que quando, por mais, e depois acontece o segundo problema, entregamos todas as vezes os nossos problemas aos outros. Os outros conhecem tão bem os nossos problemas que depois ficam a acompanhar a nossa vida em função daquilo que nós falamos nos grupos, quando devia ser um compromisso teu e de Deus. Eu não quero descurar a importância de partilharmos algumas vezes nossos problemas, mas eu queria dizer para o irmão e para a irmã que há problemas que é entre nós e Deus. Nós temos que ter o cuidado, temos que ter tempo, temos que ter vontade de fecharmos o nosso quarto e conversarmos com Deus em oração. Por mais que os nossos irmãos estejam interessados em nos ajudar, a única pessoa que pode nos ajudar de fato é Deus. Então nós temos que fazer com fé, com firmeza, com determinação e com foco. E a Ana tinha fé, firmeza, determinação e tinha foco. Quando a Ana foi para o templo, era comum, na Judeia, era comum saírem uma vez por ano. Por acaso eles tinham esse hábito de sair uma vez por ano para irem adorar. E era uma humilhação autêntica, porque Penina ia com os filhos, Eucana, e ela sozinha. E era exatamente nesse período que a Penina gozava de Ana, porque ela não tinha filho. Era também comum, no período do sacrifício, havia uma espécie de festividade, as chamadas porções, que os irmãos vão ver no livro de Samuel, que o Eucana, como chefe de família, tinha que distribuir a sua família. Portanto, ele dava a Penina, aos filhos, e dava uma especial a Ana, o que aumentava a ira da Penina. Os irmãos sabem, algumas mães estão aqui, sabem, quando a mulher descobre que o homem ama muitos filhos, as irmãs sabem o que é que elas fazem. Sabem como é que elas usam os filhos para trazer a vontade do marido. Então, eu imagino que a Penina várias vezes usou os filhos para tirar a atenção de Eucana para com Ana. Mas o Eucana era tão dedicado a Ana, tão dedicado, que aquela dedicação de Eucana perturbava Penina. A segunda lição, meus irmãos, é a maneira que nos comportamos no nosso deserto vai determinar o tempo que faremos nele. Todos
Todos nós passamos por um deserto, mas só saímos em função da forma como vamos nos comportar. Há quem está no deserto há muitos anos. Os irmãos imaginam quantos anos Ana orou? Mais ou menos. Não temos ideia. Mas uma certeza temos. Não foi um ano. Não foram 2 anos. Ao ponto da Penina ter filhos. É porque a Ana orou muito. Mas a forma como nós nos posicionamos no deserto é que vai determinar. Porque enquanto não tivermos na posição exata, nós continuaremos no deserto. A terceira lição: Deus muitas vezes permite que sejamos molestados para formar em nós o caráter de Cristo. É impressionante que a Penina, ou seja, a Ana, em todos os momentos, ela teve alguém a lhe confrontar, mas ela nunca respondia. Há mulheres que casaram agora, já são inimigas das sogras, por causa dos filhos que não estão a ver. Discussão é discussão, a discussão com a concunhada, a discussão com o cunhado, a discussão porque se disse, aquele me disse. Está em processo de oração. Está a parar para discutir, parar para responder. A Penina provocava a Ana e não temos nenhum registro bíblico da Ana responder Penina. O sacerdote chamou a Ana de bêbada. E a resposta da Ana foi: meu Senhor, se tivéssemos perante aqueles crentes frágeis, não é? O pastor levantou falso testemunho, aquele é o último dia da igreja. O pastor chamou a Ana de bêbada, mas a Ana estava em fervor. Notem bem que o Eli já não estava em plena comunhão com Deus. Os irmãos, se lerem o livro até o final, vão perceber isso. Então, Eli já era um sacerdote mais ou menos distraído, sem comunhão, que não foi capaz de perceber que a Ana estava em comunhão. Quantas vezes nós estamos com nossos dirigentes que não percebem o grau de intimidade que temos com Deus e nos julgam de forma errada? Ainda assim, a Ana respondeu: meu Senhor, essa tua serva tem a alma aflita. Eu vim orar para o meu Deus. É importante, meus irmãos, que cada um de nós perceba que em cada estágio da vida, Deus encontra uma oportunidade para nos moldar o caráter e nos tornar mais iguais a Cristo. Ou irmãos acham que os frutos do Espírito são produzidos aonde? À medida que vamos passando nas situações difíceis e nas boas situações, Deus encontra uma oportunidade para nos formar, para nos formatar, para nos forjar. Se nesse período de tentação, nesse período do propósito, nesse período da luta, nós não percebemos que temos que evoluir para os frutos do Espírito, o nosso deserto será mais longo. Percebam que Ana, quando deixava de responder, porque ela estava a cultivar em si atitudes que são valorosas para um cristão. Às vezes Deus coloca na tua vida um chefe exigente, que parece ser um perseguidor, mas para te moldar. Às vezes coloca um irmão, que nós às vezes falamos, não é? Esse meu irmão então é a nossa ovelha negra. É o que a gente diz às vezes. Às vezes temos que ter esse irmão, é ele que vai nos ajudar a se moldar. Às vezes temos que ter um vizinho agressivo e outras vezes temos que ter um parceiro ou uma parceira assim. Mas a ideia não é nos tornarmos piores, é melhorarmos os nossos valores. Há quem vive situação de um filho adolescente que deixou os princípios cristãos e decidiu viver de forma deliberada. E hoje essa mãe só chora para recuperar esse filho. Sempre que o filho chega em casa com atitudes estranhas, a mãe só chora. Esse choro deve provocar em ti uma formação
de uma formação tão válida em termos de valores para que Cristo em si tenha uma maior expressão. Há aqueles maridos que gritam muito, né? Gritam por tudo e por nada. E as mulheres dizem, as amigas, né? Dizem, você também tem que gritar com ele, para ele aprender. Não, tem que fazer o contrário. Tem que permitir que Deus forje em ti o caráter de Cristo. E quando tu menos esperares, ele vem a seguir. O inverso também é verdadeiro. Mulheres que quando começam a falar, para parar, não sei o que é que tem que se fazer. Não responda. Procura a bondade, a temperança, a mansidão. Esses valores devem ser desenvolvidos no momento em que estamos a passar por situações difíceis. Há pessoas que, mesmo vivendo de situações difíceis, tornam-se mais amargas. Em vez de cultivarem bons valores, acabam tendo os piores valores. Já dizia alguém, o efeito sobre a palavra de Deus nos nossos corações tem uma explicação muito peculiar. É como a água do rio. A água do rio, quem conhece rio, a água do rio, quando passa, ela passa por dois tipos de pedras. Uma que é muito limpa e a outra que é muito suja. À medida que a água vai passando, não é? A que é limpa torna-se cada vez mais limpa. A suja torna-se cada vez mais suja. A palavra de Deus no coração tem o mesmo efeito. Por isso é que um pregador diz, vir para a igreja é muito perigoso. Se você não abre o coração para ouvir a palavra de Deus, sais pior. E se ouvires, és moldada. Daí é que é comum ouvirmos pessoas a dizer, aquele da igreja é mais só o comportamento. Porque a palavra não está produzindo nele frutos dignos. O efeito da palavra nele, por não abrir o coração, ele torna-se pior. A palavra não lhe molda. A palavra lhe arrasta para o abismo. Então, minha irmã e meu irmão, quando te vês numa situação difícil, quer com os filhos, com o esposo, com a esposa, com os irmãos, deixa que Deus produza em ti os valores do Espírito. Deixa que Deus forme em ti o caráter de Cristo. A quarta lição. O processo termina quando deixamos de ser o centro das atenções. Há muito ego. Eu sou. Eu posso. Eu. Ana disse, Senhor, se me concederes um filho, eu te dou de volta. Quantos recebem bênção e fogem? Quantos? Eu conheço mulheres que têm um único filho. Aquele único filho é mais que um Deus. Mas antes orou para... Quantos estavam conosco na infância, na juventude, começaram a orar, hoje são dirigentes e desapareceram da igreja? Né? Recebem as bênçãos e largam o Senhor da bênção. Ana disse, Senhor, se me des um varão, eu vou te dar de volta. Ele vai te servir. Nós temos que sair do centro e permitir que Deus esteja no centro. Deus não negocia isso. Ele tem que estar no centro das nossas vidas. Há muita gente a ter problemas sérios porque acham que ele não pode ser ofendido, não pode ser maltratado. Ela me fez, tudo aqui. Não conseguem deixar que Deus domine a sua vida e o seu comportamento. Estão lá a orar, estão a pedir a bênção de Deus, mas estão a concentrar tudo. A quinta lição que eu tiro dessa passagem é que a atitude de Ana ensina que não podemos amar mais as bênçãos do que o Senhor das bênçãos. A Ana percebeu que o valor dela passava por ter um filho.
mas que ela, obviamente, não conseguiria de outra forma senão por via da oração. Se a Ana fosse nossa irmã nesse tempo, alguns diriam, isso aí é um demônio, vamos ter que fazer um processo de libertação. Outros diriam, essa irmã, acho que quando era muito jovem, teve uma vida que não era muito pura, agora está aí o resultado. Mas Ana não concebia por uma razão muito clara. Deus fechou a madre dela. Deus é que fechou a madre dela. É preciso compreendermos isso. Deus fechou. As pessoas pregam muito sobre a Ana, mas não nos dizem que não foi uma situação comum. Deus é que fechou. Por que Deus fechou a madre de Ana? Qual era o propósito de Deus em fechar a madre de Ana? Aí eu percebi o último ensinamento desta lição. Muitas vezes a resposta de Deus vai para além dos nossos pedidos. A Ana só queria um filho, varão, mas Deus estava à procura de um sacerdote para Israel. Amém. A Ana só queria um filho. Deus lhe deu 6. Para além de Samuel, Deus deu mais 5. Mas Deus deu Samuel na altura de Israel mais precisava. Os valores espirituais de Israel estavam acabados. A igreja estava acabada. Os filhos do sacerdote entravam no templo, tiravam a comida do sacrifício, abusavam das mulheres no culto. É uma situação, uma desgraça total. Enquanto Ana estava a orar, Deus estava a preparar. Porque os irmãos às vezes acham que Deus não está a responder às nossas orações. Deus está a trabalhar. Porque a resposta vai acontecer na hora de Deus. A preocupação não é só nossa, também é de Deus. Quando nós fizemos um pedido, Deus também está preocupado. Está lá. Nosso pedido está aqui. Deus está além. Nós estamos a pensar numa coisa para nos satisfazer hoje. Deus quer preparar uma coisa para nos satisfazer toda a vida. As jovens que vieram para estudar aqui estão a enfrentar muitas dificuldades. Sobretudo as bolseiras. Isso não é uma coisa nova. Isso é uma coisa antiga. Mas se você confiar em Deus, se você permanecer firme em Deus, Deus não vai te dar só o sustento para a bolsa. Deus vai te dar o emprego, vai dar segurança no emprego, vai dar casamento. Tem um pacote completo. As mulheres que vêm para aqui e deixam os maridos em Angola sofrem muito. Sofrem. E às vezes dá a percepção de que os maridos não têm interesse nenhum em melhorar isso. Quem ouvir assim vai dizer, estou a me defender. Mas não. Nunca as mulheres vão encontrar no homem os sentimentos que elas têm. Porque do homem não é expressivo. Se as mulheres fossem capazes de enxergar o âmago do homem, perceberia que a sociedade sempre julgou mal os homens. Amém. Quando dizem que os homens não amam os filhos, só as mães é que amam os filhos, só as mães é que choram. Porque vocês não são capazes de enxergar o âmago do homem. Porque o homem não chora como a mulher chora. Mas o nível de sofrimento do homem é igual ao nível de sofrimento da mulher. É uma pena que as pessoas não têm noção disso. Então acham que aquele que se expressa é o que vive. E o que não se expressa não vive. Nunca entenderam porque que a estatística apresenta, em termos de esperança de vida, morrem mais homens do que mulheres? Porque a forma como o homem encara o problema leva a cova primeiro. E as mulheres conseguem digerir o problema porque tiram. As pessoas acham que não. Os homens são insensíveis. Até o código de família acha que um pai não pode ficar com a guarda dos filhos, mesmo quando a mãe está a maltratar os filhos. Porque um pai não pode, só pode ser uma mulher. A qualidade da mulher em cuidar é a mesma qualidade do homem em cuidar. O que difere é a forma como eles se apresentam. Uns expressam e os outros não. Portanto, Eucana sofria do seu jeito, mas ele sofria. Ana sofria e todo mundo via o sofrimento da Ana. Vocês acham que Eucana acompanhava a Ana até o templo, não orava?
Era só Ana que orava. Todos os anos descia com a mulher para o templo, não orava. Obviamente que ele orava. A Bíblia nos traz o retrato da mulher, porque a mulher foi afetada diretamente. Mas aqui há uma afetação indireta de Eucana, que também não lhe deixava dormir. Daí o esforço de trazer sempre para Ana uma porção especial. Era a manifestação clara daquilo que ele sentia. A experiência de ter duas mulheres nunca foi boa. Também sou estranho para falar disso, não tenho duas. Mas eu estou a falar da Bíblia. Quando a Sara, desesperada, levou Abraão a ficar com Agar, nos trouxe o problema hoje, que um dia vai destruir o mundo. O Ismael. Quando Abraão, essa é a Sara de Abraão, quando a Rebeca teve que dividir a relação com Lia, tinham conflitos constantemente. Eu só trouxe 2 exemplos. Para os judeus era normal naquela altura, embora que não era a prática de todos, mas aqueles que se sentiam no direito e em condições, sobretudo numa situação típica como esta, achavam que tinham que ter sempre segunda esposa. E aqui, a experiência de Ana e Eucana foi efetivamente esta, não é? Uma experiência má que trouxe muita amargura. Mas, irmãos, finalmente, eu queria dizer que a Ana soube esperar até o momento certo. Orou, até o dia, como diz o versículo 19, ela entrou com seu marido e quando saiu estava concebida. Deus não deu só um filho, Deus deu Samuel. Samuel é uma bênção. Deus deu Samuel, que foi o homem preparado por Deus para ungir o primeiro rei de Israel. Elias, depois de trabalhar tanto para Deus, a rainha Jezabel foi atrás dele, prometeu morte, ele escondeu-se e pediu: Deus, eu estou cansado, basta, me mata. O processo não tinha terminado. Deus disse: não vou te matar, você vai enfrentar. As pessoas, quando estão no final do processo, normalmente querem desistir. Há pessoas que estão aqui em processo de compra de casa, já está no fim, mas está cansada. Está cansado. Há quem está aqui a lutar para terminar a universidade, já está no fim. Há quem já terminou, só falta defender, está no fim. O processo do fim é um processo muito difícil. Moisés foi escolhido por Deus para levar o povo até a cidade de Canaã. Não chegou no final do processo. Determinados preceitos que ele tinha a conservar, ele acabou de respeitar. Então ele disse: olha, sobe nessa montanha, olha para a cidade. Estás a ver a cidade? Não vai chegar lá. Já não és digno de entrar nessa cidade. Não chegou. Até Jesus, meus irmãos, no culminar da morte na cruz, disse ao Pai: oh Pai, não seja como eu quero. Me parece que aqui Jesus disse nada. Se eu manifestar minha vontade aqui, não há morte. Não seja como eu quero. Porque o processo, meus irmãos, é difícil. Mas eu vou ouvir falar de um homem, à semelhança de Ana, que chegou no final do processo. Leiam Jó 42, 5. Senhor, eu te conhecia de ouvir falar. Agora meus olhos te veem. Jó passou por um processo difícil. A mulher condenou, os amigos condenaram, todo mundo condenou. Perdeu filhas, perdeu riqueza, perdeu honra, perdeu respeito. Mas não abandonou o seu Deus. Chamou louca na mulher. O bom recebemos de Deus, o bem recebemos. Agora o mal não queres. Chegou até o fim. A Bíblia registra que nunca houve mulheres tão belas como as filhas de Jó. Porque depois Deus deu a dobrar. Nunca só o que pedimos. Dá para além.
foi um dos homens mais ricos que a Bíblia registra. Mas ele teve que parar no final e dizer: eu te conhecia de ouvir falar. Porque ele ouvia as histórias de Israel, Deus é bom, Deus é bom. Ele sentiu Deus na pele. Diz: agora meus olhos e vem. Meus irmãos e minhas irmãs, não desista do processo. Eu não sei o que estás a viver. Se calhar o teu casamento está no fim. Todas as amigas já te disseram: olha, isso já deu o que tinha que dar. As famílias já não querem falar disso. Os padrinhos tomaram chá de sumiço. Agora é só você e o teu parceiro. Mas tem uma outra figura. É você e Deus. Você e Deus. Se calhar tem aqui alguma mulher que está à procura de filho, já fez tratamento e os médicos não conseguem dar resposta. Agora é você e Deus. Se calhar tem também alguém aqui que está à procura de um emprego. Todos conseguem trabalhar, menos você. Agora é você e Deus. E quem quer casar? Quem quer casar e não consegue casar, não consegue acertar. O termo que usa é acertar, não sei se esse termo está bem enquadrado. Homem não se acerta, escolhe-se. Não consegue escolher. Acertar é na sorte. Escolhe com valores, tem que ter elementos, tem que ter perfil. Escolhe o perfil de homem ou de mulher que você quer casar. Se não está dando certo, agora é você ir Deus. Mas não pare no meio do processo sem receberes. Amém. Acredito que Deus, nosso Pai poderoso, poderá nos guardar desde agora e para sempre. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Querido Pai, querido Deus, nós vivemos muitas situações difíceis. Se tivéssemos que tirar um momento para falarmos delas, a igreja toda estaria a chorar. Que não são fáceis as fases em que passamos. Mas nós temos uma certeza: nós estamos contigo. Ainda que a nossa família nos abandone, nós temos um Deus. É neste Deus que nós queremos persistir, insistir, até que o Senhor nos dê a bênção. Nós queremos a semelhança de Jacó, lutar, até que o Senhor nos abençoe. Por favor, Pai, permita que essas palavras sejam suficientes para moldar nossos corações e transformar nossas vidas.